É isso, Marinho. Boa tarde, buenas tardes, né? Se a gente quiser falar em espanhol, ou bona tarda, se quisermos falar em catalão, como falam aqui em Barcelona. Mas o Vinícius Júnior, eu estou gastando meus idiomas aqui, mas quem gastou a bola ontem foi o Vinícius Júnior, né? A gente vai sempre falar, claro, dos dois gols que ele fez, mas foi mais do que isso, né? Ele fez muitas jogadas de ataque, ele foi, como quase sempre, foi o escape do Real Madrid, né, para o ataque. Levou uma falta ali em que ele tentou dar meio que um elástico invertido, um drible super complexo ali nos zagueiros do Bayern, né? Eu acho que foi o Leimer que deu no meio dele. Mas enfim, o Vini ontem ele simplesmente ele pegou o Kim, né, o zagueiro coreano, que foi o melhor zagueiro da Série A do Campeonato Italiano do ano passado, e tirou o Kim para nada, né? Ficou parecendo que era um zagueiro ruim, né? Um zagueiro que é foi, pelo menos na temporada passada, essa temporada um pouco menos, mas foi um dos melhores da Europa na temporada passada. Realmente, Marinho, até comentava isso também no vídeo que gravei para as redes sociais aqui do UOL, é uma atuação daquelas que ela coloca o Vinícius na discussão de melhor do mundo. Não vou dizer que o Vinícius vai ganhar o melhor do mundo por causa disso, porque depende dos resultados do clube, né? Mas ela coloca ele numa discussão que tem o Mbappé, que tem o Bellingham, que teria o Haaland, não fosse esses últimos 2 meses ruins dele, mas realmente é a gente voltando a ver um brasileiro tendo atuações de protagonista absoluto em uma campanha importante da Champions League, né? Porque a gente fala. O Vinícius fez um gol em final da Champions League, né? O gol do título do Real Madrid contra o Liverpool na temporada 21-22 é dele. Mas aquele time era o time do Benzema, tanto que o Benzema ganha os prêmios individuais, né? Mas agora realmente essa atuação de ontem colocou o Vinícius num outro nível. Ele já estava num nível muito alto aqui, ela coloca ele num outro nível dentro do Real Madrid do futebol europeu. E ele entrou na lista de 10 maiores goleadores brasileiros da Liga dos Campeões, né? Deixando para trás nomes importantes como o Ronaldinho Gaúcho, inclusive a gente está vendo aí na tela, o Neymar é o topo com 31 gols, mas o Vini aparece ali com 20 empatado com o Rodrigo em décimo, junto com o Romário, Hulk. Você está vendo a lista inteira na tela para você. É importante, né, Arantes, esse tipo de marca para mostrar o protagonismo que o Vini está atingindo no futebol europeu, né? Exato. E ele é um jogador, né, Marinho, que ele nem é um jogador de gol, né? Não é essencial. O que ele dá para o Real Madrid não é essencialmente ou não é primordialmente o gol, né? Ele é um jogador que, claro, faz ali. Na temporada passada fez 23 gols, nessa ele já chegou a 21, mas ele está se destacando em uma característica que nem é o que se exige dele, né? O Real Madrid tinha o Benzema até pouco tempo que fazia 40 gols por temporada, né? É realmente impressionante que ele já entre nessa lista. Certamente vai aí subir algumas posições, né, nos próximos jogos ou na próxima temporada, enfim. E existe um outro dado, uma outra lista também, que é, para mim, tão impressionante ou mais impressionante do que essa, se a gente contar só as últimas 3 Champions Leagues, né, só as últimas 3 edições, o Vinícius ele participou entre gols e assistências de 31 jogadas de gol, né? São 16 gols e 15 assistências. Nesse mesmo período, nenhum jogador participou tantas vezes quanto ele, né? Isso mostra realmente a importância que ele tem no Real Madrid e na Champions League, né, nos últimos anos, até porque o segundo nesse ranking, né, o Vinícius tem 31 participações em gols, o segundo é o Mbappé, que tem 28. Aí a gente vê com quem ele está brigando realmente nesses últimos anos aí. O Vinícius, que, claro, ultimamente, né, a gente fala dele, a gente sempre lembra das lutas dele fora de campo, né, da questão da luta dele contra o racismo, das várias vezes que ele sofreu manifestações racistas na Espanha, mas temos que lembrar sempre que falamos do Vinícius Júnior que ele é o jogador de primeiro nível do futebol mundial, e números como essa lista dos artilheiros brasileiros e como essa lista também dos jogadores que mais participam de gols mostram isso, né? E acho que a atuação de ontem, ela, se possível, eu não sei se era possível colocar ele num ponto mais alto ainda do que ele já estava, mas eu acho que essa de ontem ela coloca ele um pouco acima ainda, porque ir para o estádio do Bayern de Munique, que é considerado um dos campos mais complicados da Europa, e ajudar o Real Madrid a não sair de lá com uma derrota que parecia
decretada ali, né? Até o empate do Real Madrid por 2-2, o Bayern chegou a ter chance de fazer 3-1, fazer 4-1, sair com um resultado muito favorável. A capa do Diário AS, um dos principais jornais daqui da Espanha, no Jornal de Madrid, hoje a capa é Um Diabo no Inferno, porque o estádio do Bayern de Munique é conhecido como o Inferno, né? O Inferno Vermelho do Bayern de Munique. E se o estádio era o Inferno, ontem o Vinícius foi o diabo lá, que foi ele que mandou na coisa toda ali. Como eu gosto dessas chamadas, eu acho demais essas chamadas bem-humoradas dos jornais que fazem esse tipo de associação. Ficou perfeita a chamada do Vinícius Júnior aí depois desse empate, que coloca o Real Madrid numa condição muito boa de conseguir a classificação para a decisão. Mas, para explicar direitinho como é que o Vinícius Júnior atua lá no Real Madrid, tudo isso que ele fez, o PVC, que está na Holanda, curtindo, deixou a prancheta dele mostrando como é que o Vini consegue ser tão desequilibrante pelo Real. Roda aí. Vamos lá. A ideia hoje é entender por que o Vinícius Júnior joga tão livre e por que o Vinícius Júnior é o craque da Europa nessa temporada. E não é o craque da Europa nessa temporada? Eu vi o jogo aqui em Amsterdã ontem, Bayern 2, Real Madrid 2, e o Vinícius foi o craque do jogo, claro, com o Toni Kroos jogando muito também. Mas a grande questão é que o Vinícius não é um ponta, como era na seleção, em que você tinha sempre o centroavante e o Vinícius jogava aqui muito aberto pela esquerda. Hoje não é assim. O Bellingham joga atrás dos dois atacantes, que são Rodrigo e Vinícius. E o Vinícius, ele não é um centroavante, nem é um ponta esquerda, nem é um meio-campista, nem é um homem externo, como se diz hoje. Ele é um atacante, ele é um ponta de lança. Sabe quando jogava Roberto e Romário? Os dois aqui na frente, livres, invertendo de posição, tocando rapidamente. Isso hoje é Rodrigo e Vinícius. É verdade que contra o City, o Rodrigo veio jogar pela esquerda para cobrir lateral e o Vinícius foi um atacante solto. Mas normalmente são os dois, o Bellingham atrás e Rodrigo e Vinícius. O Vinícius é um ponta de lança. Ele não é o Romário, mas ele joga na mesma função do Romário de 94. Tá aí o PVC explicando o Vini Júnior e sua grande fase no Real Madrid. Thiago Arantes, eu quero me despedir de ti. Hoje nós temos a outra semifinal da Champions League, né? Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Sempre um prazer falar contigo, viu, meu amigo? Valeu, Marinho. Outro jogo importante hoje, e a gente falava do Vinícius se candidatando ao melhor do mundo. Hoje tem um dos outros candidatos aí a melhor do mundo. Vamos ver o que o Mbappé vai aprontar contra o Borussia Dortmund. Outro estádio muito difícil para quem gosta de ver jogo por causa da torcida, né? Fique atento a esse jogo de hoje, que a torcida do Dortmund é uma das melhores daqui da Europa. Um abraço, até a próxima.